Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre o poder da mente e como fazer com que a mente trabalhe a nosso favor. Eu acredito que muitos de nós lembremos de alguma situação onde nós ouvimos uma mãe, por exemplo, dizendo: "Nossa, eu senti uma dor no peito, uma angústia muito grande. Eu sabia que algo de ruim iria acontecer com meu filho." E naquele momento algo aconteceu. E aí nós justificamos esse acontecimento como uma coincidência, um aviso de Deus. Mas a física quântica, ela nos traz a explicação científica desse processo. O nosso coração, ele possui 40 milhões de neurônios. Ele é muito mais poderoso do que a nossa mente. O coração sente, sim. Eu sou psicanalista. Dentro da psicanálise clássica, nós aprendemos que as pessoas, os seres humanos, estão ligados por fios de pensamento, fios psíquicos. Todos nós, principalmente entre as pessoas que nós temos ligações fortes, afetos, existe uma ligação invisível, fios de energia de pensamento que ligam as pessoas. E a física quântica, ela nos coloca a comunicação que existe através desses fios de energia. Então, nesse acontecimento, como o exemplo que eu usei de uma mãe que sente que algo de ruim aconteceu ou iria acontecer com o filho, a ciência explica, porque existe uma comunicação energética entre as pessoas. E a importância que há em nós termos esse conhecimento é para aprendermos a usar a nossa mente a nosso favor. Quantas vezes você vai realizar um negócio, vai fazer uma mudança, vai tomar uma decisão, mas algo dentro de você, como diz que aquilo não é bom, como se fosse alguém conversando com você. Quantas pessoas dizem que sentem claramente uma voz que diz: não faça isso, não tome essa decisão. E, novamente, nós usamos esse fato como algo divino, algo espiritual. Mas a ciência também explica esses fatos através da física quântica, dos conhecimentos que a física quântica nos traz, ao dizer que se todos nós somos ligados por fios de pensamento, se você está conectado ao seu interior, se você tem essa consciência, esse conhecimento, muitas vezes se você vai fazer um negócio com alguém mal intencionado, você se conecta à energia dessa pessoa e aí você recebe informações da intenção dela. É lógico que não é qualquer pessoa que consegue ter isso com clareza, mas, por outro lado, existem pessoas que têm uma intuição, né? A chamada intuição muito poderosa, mesmo sem ter nunca estudado, mesmo sem nunca ter procurado saber disso. Outra questão muito importante, Jesus já dizia: vós sois deuses, vós sois criados à imagem e semelhança do Pai. Quando ele se referia a nós humanos, nos comparando, né, ao Pai, mesmo que uma pequena centelha do Pai, isso quer dizer que nós temos muito poder, poder de realizar muitas coisas na nossa vida. O problema é que, sem saber como usar essa ferramenta maravilhosa que é a nossa mente, nós corremos o risco de produzir muitas coisas negativas. Pense um aparelho celular. Se você adquire um aparelho celular, não sabe manusear esse aparelho, ele se torna até perigoso nas suas mãos. A nossa mente é assim. E
a nossa mente, ela trabalha como se fosse um aparelho gravador. Tudo que você presta atenção, pensa, sente, olha com atenção, ouve com atenção, ela vai gravando e ela entende que esse material é algo importante para você e que ela precisa atrair mais daquilo. E a questão é que nós passamos o dia todo, geralmente, pensando naquilo que nós não queremos, tendo medo de acontecer o que nós não desejamos, tendo medo de não conseguirmos resolver os nossos problemas, pagar as dívidas, solucionar aquilo que nos preocupa. E aí eu te pergunto, qual é o foco? Lembrando que a mente é um aparelho gravador e ela tem o poder de criar situações te induzindo, te levando àquilo que você coloca foco. Se você vive preocupado com algo, você está colocando foco, você está dando atenção àquilo. E a mente entende que é algo importante para você e que ela precisa atrair aquilo para sua vida. Quantas pessoas hipocondríacas que passam o dia todo falando em doença, se dizendo doentes, repetindo constantemente e quando elas menos esperam, eis que a doença aparece. Elas, com certeza, sem saber, contribuíram para que aquilo acontecesse. Porque a fé, o que é fé? É acreditar em que algo irá acontecer. Quando nós repetimos constantemente algo, temos medo de que algo aconteça, é como se tivéssemos fé de que aquilo irá acontecer. Uma fé usada de forma negativa, mas é uma fé, é a crença de que algo negativo irá me acontecer. E da mesma forma que nós temos o poder de atrair situações negativas, porque a mente, ela não tem filtro, ela não compreende o que é bom ou ruim para a nossa vida. Ela simplesmente grava tudo aquilo que emitimos como informação para ela através do que nós olhamos, do que nós ouvimos, do que nós pensamos, do que nós sentimos com persistência e atenção. Todo esse material que entra através dos nossos olhos, dos nossos ouvidos para a nossa mente, vai sendo armazenado como algo que é importante para a nossa vida. É algo que ela entende que deve atrair mais daquilo para a nossa vida. Então, se você deseja saúde, esqueça as doenças. Todos os dias, ao abrir os olhos, agradeça a Deus. Eu agradeço, meu Deus, por eu ser saudável, por eu ser perfeita, por eu ser forte, por eu ser inteligente, por eu ser feliz. Use muitas afirmações positivas, principalmente na hora que você vai se levantar, ao acordar e no momento que você vai dormir. Nesses dois momentos, nós ainda não estamos totalmente conscientes, nós estamos sonolentos. Nesses momentos, o nosso inconsciente ainda está ativo, nós nos encontramos no estágio alfa, sonolentos, e tudo aquilo que nós emitimos para o nosso inconsciente é absorvido com mais facilidade. Então, sempre se lembrem disso. Quer começar um dia bom, ser feliz, ter paz? Inicie o dia com gratidão.
agradecendo a Deus com muito sentimento de gratidão pela casa que te abriga, pelo cobertor que te aquece, pela vida, por você ter saúde, pela família, por todas aquelas pessoas que te tratam bem. Crie dentro de você esse sentimento de gratidão. Quando nós criamos dentro de nós o sentimento de gratidão, hormônios vão sendo liberados para o nosso cérebro, hormônios do bem-estar, hormônios que vão trazer para o seu corpo sensações de paz, de alegria, que vão contribuir para a sua saúde. Ao dormir, da mesma forma, procure selecionar aquilo que você assiste. As pessoas elas não têm consciência de como funciona a hipnose. Todo som que está abaixo do som ambiente, todo barulho, seja voz, música, que está abaixo do som ambiente, se torna hipnótico. Se você deixa a TV ligada, numa novela, num filme, e bem baixinho, e adormece ouvindo esse som, esses ruídos que são para o nosso consciente, porque nós muitas vezes não entendemos o que está sendo dito, mas o nosso inconsciente capta toda aquela informação. E se existe dentro daquele contexto algo negativo, você vai absorvendo todas aquelas informações negativas e vai fazendo muito mal para você. É uma situação muito fácil de você corrigir e é muito sério. Todo som ambiente se torna hipnótico. As pessoas elas não têm essa consciência porque no final de um dia, se muitas vezes você se sente cansado, angustiado, deprimido, você não faz essa autoanálise buscando o que aconteceu no seu dia, mas isso é muito importante. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, como Jesus já dizia. O nosso corpo abriga a nossa alma, que é ser divino. Então, assim como a nossa casa, esse templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, precisa ser muito bem cuidado. E a nossa mente, a nossa casa mental, precisa também de muitos cuidados. Isso para toda e qualquer pessoa que deseja ter paz, deseja ter saúde e tranquilidade. Durante o dia, você vai, mesmo sem querer, sem saber, sem acreditar, não importa. A nossa mente, nosso corpo funciona assim. A nossa mente vai absorvendo todas as informações que nós olhamos, ouvimos, pensamos, sentimos e ao final do dia, todo aquele conteúdo está impregnando o teu corpo, a tua mente. E se você recebeu muitas informações negativas, convive com pessoas que reclamam demais, que lamentam demais, que falam de muitas situações negativas, todas aquelas informações de teor negativo e adoecedor estarão sugando as suas energias, te deixando cansado, angustiado, deprimido. E aí, de repente, vem aqueles pensamentos que você nunca sentiu, uma angústia, uma tristeza, uma raiva, uma irritação, nem sabe por quê. Porque ao longo do seu dia, mesmo sem saber desse processo, o seu corpo vai absorvendo. Dependendo do grau de sensibilidade de cada pessoa, as pessoas elas adoecem convivendo com pessoas reclamonas, com pessoas negativas. Jesus já dizia: diga-me com quem andas e lhe direi quem és. Nós entendemos que essa fala se refere
ao caráter das pessoas, mas não é só isso. Essa frase se refere ao teor de pensamentos e sentimentos que cada um emite. Porque cada vez que nós falamos, que nós pensamos, que nós sentimos, a nossa mente ela tem o poder de eletricidade. A nossa mente é elétrica. E quando nós pensamos, o nosso pensamento ele produz energia. A luz que clareia as nossas casas, ela vem das cachoeiras, das quedas das águas. O nosso corpo, o corpo humano dos adultos, possui mais de 70% de água, das crianças em torno de 80 a 90%. Então, todo esse líquido, através do poder da nossa mente, que é elétrico, os nossos pensamentos produzem energias invisíveis aos nossos olhos, mas que contaminam o nosso ambiente. Como se fosse um círculo em torno de nós, de uma distância que varia de pessoa para pessoa. Todo esse campo energético, como é chamado, vai ficando impregnado de energias, de pensamentos, do teor conforme aquele com o qual você pensa. Se você é uma pessoa que é otimista, confiante, decidida, o seu campo de luz, o seu campo energético, ele está impregnado, está carregado de energias boas, energias de paz, energias que vão fazer bem para aquelas pessoas que se aproximam de você. Elas não precisam tocar em você. A uma certa distância, elas já vão sendo contaminadas da mesma forma com os pensamentos negativos. Quem de nós já não se aproximou de uma igreja ou de um local de muita oração e sentiu uma paz muito grande? E outras vezes você vai à casa de uma determinada pessoa, também sente muita paz, muito bem-estar, e perto de outras pessoas a gente sente uma angústia, uma tristeza muito grande. Não é exatamente porque essas pessoas são pessoas más, mas é porque elas estão pensando de forma negativa, muito pessimistas, muito deprimidas, raivosas, muito irritadas. Elas estão produzindo, através dos pensamentos que elas pensam, dos sentimentos que elas sentem, elas estão produzindo energias vivas, como é feito a energia elétrica das quedas das águas. O corpo humano produz energia elétrica, porque os médicos aconselham: ande descalço na grama. Quando você bate o cotovelo e de repente sente um choque, quem de nós já não passou por isso? Isso é cientificamente e muito facilmente explicável quando se entende que o que produz esses fenômenos que os médicos pedem para que nós possamos caminhar descalço para descarregar toda essa descarga de energia é a quantidade de água que existe no corpo humano. Através do funcionamento da mente, os pensamentos e sentimentos vão produzindo essa energia toda. E aí, quando a pessoa ela não tem consciência e pensa com muita raiva, com muito ódio, com muita mágoa, com muito medo, com muita angústia, o campo energético em volta dessa pessoa vai ficar muito pesado, muito contaminado de energias ruins, que também não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com misticismo. Isso é científico. E aí, quando as pessoas se aproximam dela, dependendo do grau de sensibilidade que cada um tem, sentirá mais ou menos a influência daquela energia. O que acontece muitas vezes? Você está angustiado, aconteceu algum problema, você
não está bem, está angustiado, está triste, e aí se aproxima de uma pessoa que está assim também, né? Vibrando, sentindo e emitindo para o meio ambiente uma energia muito ruim. Você capta mais energias ruins, porque são energias parecidas. Se você está bem, se você está alegre, em paz, são energias diferentes. Então, você vai se contaminar menos. E aí é onde a gente diz: a melhor oração é o sentimento de amor, é o sentimento de paz, de confiança no bem. É uma mente limpa, porque quando você está confiante, você tem fé em Deus, você acredita que está tudo bem, confia e emite pensamentos e sentimentos positivos, você está rodeada, está protegida por uma energia boa. E aí, mesmo que você se aproxime de algumas pessoas ou de alguns ambientes, porque os ambientes vão sendo contaminados também. Se você se aproxima de algumas pessoas que elas estão com uma energia muito ruim, você não se sente mal. Aí é o risco de pessoas que não têm instrução, pessoas que não têm conhecimento e pessoas que muitas vezes elas estão doentes, depressivas e se colocam na posição de ajudar a outra pessoa, ouvindo. Já dizia um professor da faculdade, o silêncio diz muito. Ouvir não é tão simples assim, então cuidado. Quantas vezes eu vejo pessoas que estão depressivas, que estão precisando de ajuda e se dispondo a ouvir outras pessoas que estão depressivas também. Existe uma frase que diz assim: um doente não carrega outro doente. E isso é muito real. Para que você tenha condições de ajudar alguém, o que é muito bonito, o que é muito louvável, primeiro você precisa cuidar do seu próximo mais próximo, que é você mesmo. Bem firme, você terá condições de ajudar outra pessoa, mas sem se cuidar primeiro, você vai agravar a situação em que você se encontra e causar problemas sérios para as pessoas com quem você convive. Então, para ajudar, é muitas vezes necessário um certo conhecimento e consciência, ordem. Como a gente diz, se você tem a sua casa e a casa do vizinho, e aí você simplesmente abandona a sua casa por querer cuidar da casa do vizinho, porque o vizinho precisa de ajuda, porque o vizinho não está bem, mas você abandonou a sua casa. E aí? Quem cuida da sua casa? Em que situação ficará a sua casa? Abandonada, sem cuidados, suja, com lixo, móveis desarrumados, mal cheirosa. Então, é muito importante que nós tenhamos essa consciência. Quando Jesus diz: amai ao próximo como a si mesmo, eu tenho que ter sempre em mente que eu sou uma pessoa muito especial e mereço todo o meu amor e carinho. Em primeiro lugar, quanto melhor eu estiver, alegre, em paz, tranquilo, mais condições eu terei de oferecer o melhor para quem precisar da minha ajuda. Mas se eu estiver fraco, doente, deprimido, eu não terei o que oferecer àqueles que vêm até mim buscando ajuda. Vamos seguir a ordem da vida. Eu sou o meu próximo, mais próximo. Tudo aquilo que eu ofereço aos outros, segundo as palavras de Jesus, retorna a mim. Mesmo que você ajude uma pessoa que você considere ingrata e que aquela pessoa nunca tenha a consciência de te agradecer,
não se preocupe. Não se planta uma árvore e colhe frutos de outra árvore. Já dizia Jesus. Se você tem uma atitude boa, ela retorna para você, mais cedo ou mais tarde. Como aquelas pessoas que têm uma atitude ruim. Não é necessário que nós nos ocupemos em ser juízes, porque se muitas vezes a resposta demora, os juros estão correndo. Então vamos cuidar de nós, vamos julgar menos, cuidar mais daquilo que é importante para nós, do nosso bem-estar, prestar atenção no que nós estamos pensando e sentindo, lembrando que tudo que você pensa, sente, com persistência, a sua mente está absorvendo todas essas informações, entendendo que é algo importante para você. Uma vez eu vi um post muito interessante no Instagram que dizia assim: a nossa mente é como a nossa conta bancária. Você não pode retirar de lá algo que você não colocou. Você só retira de lá algo que você colocou. E é uma analogia perfeita. O que você anda colocando na sua mente? Que tudo dá errado? Que Deus só te castiga? Que você é uma pessoa doente? Que você não consegue nada? E remói, repete isso para as pessoas, reclama o tempo todo. Lembre-se disso. Está além do nosso poder. O funcionamento da nossa mente é esse. Ela vai atrair para a sua vida tudo aquilo que você vai depositando dentro dela. Qual o teor dos pensamentos e sentimentos que você anda colocando? Não 5 minutos, mas o dia todo. Muitas pessoas dizem: eu sou uma pessoa otimista, eu sou uma pessoa que pensa positivo, que fala positivo, mas nada de bom acontece na minha vida. O ponto central dessa situação é a seguinte: não basta 5 minutos e os outros 24 horas e 55 minutos que você tem de cada dia. Se você está durante esse tempo todo pensando negativo ou não firmando a sua mente em pensamentos positivos, acontece o que é chamado de entropia psíquica. A nossa mente ela caminha para o caos, caminha para o negativo. Se você não fica sempre se lembrando e firmando pensamentos positivos na sua mente, é um processo automático. A mente caminha para o negativo, entra na entropia psíquica. E tudo aquilo que ela começa a produzir, ela vai atrair para a sua vida. A partir do momento que nós começamos a valorizar e entender como a nossa mente é poderosa, nós podemos criar maravilhas na nossa vida. Por isso Jesus dizia: vós sois deuses. Mas para isso é necessário muita dedicação, muita atenção, porque independente de você acreditar ou não, de você saber ou não, o corpo humano funciona assim, como as nossas reações fisiológicas, que trabalham além da nossa vontade consciente. Então, para aquele que deseja melhorar de vida, não há outro caminho. Conhece-te a ti mesmo, já dizia o filósofo. Olhe para você, não julgue. Por que Jesus diz, entre os 10 mandamentos, um deles é: não julgais. Porque quando a gente julga, além de qualquer outro pecado que estamos cometendo, nós estamos perdendo tempo.
nós estamos perdendo um tempo precioso de cuidar bem de nós. Se você tem sua casa, você se dedica a ela, você cuida bem dela, sua casa vai ser uma casa agradável, uma casa limpa, arejada, organizada, e todos se sentirão dentro dela muito bem. Se você se dedica a cuidar da própria vida com muito amor, entendendo que você merece tudo que é melhor, só que você é responsável em cuidar de si, cuidar com muito amor da sua vida, agradecer por tudo aquilo que Deus te dá. Aquele que aprende a agradecer o pouco sempre receberá mais, ao passo que aquele que não agradece nunca acabará perdendo aquilo que ganhou. Vamos nos lembrar que quando nós damos um pequeno presente para uma pessoa que nós gostamos, como faz bem quando a pessoa te agradece, seja com um sorriso, e quanta angústia, quanta tristeza nos causa quando a pessoa se comporta de forma ingrata. Vamos nos lembrar de agradecer a Deus também por tudo aquilo que Ele te dá, pela sua vida, pela sua inteligência, pela sua família, pela casa que te abriga. Hoje pode não ser tão bonita quanto você deseja e que você merece, mas a partir do momento que você passa a agradecer, a própria palavra agradecer, ela nos remete ao sentido de que a graça desça, que a graça desça. Quando você agradece, você está pedindo que a graça desça sobre você. Quanto mais você agradece, mais você está atraindo situações boas para a sua vida. Não é à toa que hoje está sendo tão comentado a gratidão. Isso é muito poderoso. Agradeça mais, reclame menos. Quando você reclama, a própria palavra já está dizendo o que é clamar, é pedir. O que é reclamar, é pedir novamente e mais uma vez e mais outra vez aquilo que você não deseja. Então, vamos agradecer. Agradecer pelo pouco que você tem, porque quando você agradece esse pouco, Deus vai perceber que você merece mais e vai trazer para sua vida mais com muita facilidade.